Fala pessoal, beleza? Essa aula vai ser um pouco teórica e vai ser uma explicação base para módulos e bibliotecas. E para começar, vamos usar um exemplo de uma fábrica de sapato e você vai entender já o porquê. Então, uma fábrica de sapato, ela tem as suas áreas internas, como gerência, compras, design e vendas. Isso é um exemplo, tá? Não que seja isso, mas é só para você entender. E o que acontece? Essas áreas, a empresa fábrica de sapato, o foco dela é fabricar sapato. Mas ela precisa de outras coisas também. Precisa de empresa que faça a limpeza, máquinas, empresa que faça reformas e mão de obra. Eu estou considerando que esse daqui, ele é outras empresas. Fazendo assimilação a um programa, o seu programa vai se preocupar somente em fazer sapatos, por exemplo. É lógico que um programa não vai, não vai fazer sapato, mas é só para você assimilar as duas coisas. Então, a fábrica de sapato vai se preocupar só em fazer sapato, o seu programa vai se preocupar só em gerenciamento ou automação de alguma tarefa, por exemplo. Considere essa comparação, né? Então, você precisa de outras empresas e o seu programa precisa de outras funcionalidades, porque você não vai precisar desenvolver tudo do zero, porque já tem módulos que já têm algumas funções que você vai precisar. Então, voltando ao exemplo, a empresa de limpeza, né, ela tem algumas funções, que é limpar banheiro, escritório, refeitório e fábrica. As máquinas têm a máquina de corte, de costura, prensa, a máquina que embala e a máquina que separa material, por exemplo, e assim sucessivamente para as outras empresas. Fazendo comparação com o programa, cada empresa é um módulo. Então, cada módulo tem uma função diferente. E assim vale para a mão de obra também, que precisa do designer, do operador, do químico, vendedor e contador. Bom, nesse sentido, quando você tem uma empresa, né, ou um programa, fazendo a comparação, você importa para colocar dentro do seu programa, ou nesse caso aqui, dentro da sua empresa. Você tem a empresa principal e tem as subempresas, né, a empresa terceirizada. Elas estão no seu programa, né, aqui no caso na fábrica, mas não faz parte da fábrica, não é o foco da fábrica. E assim é o programa também. O programa tem as funcionalidades próprias, mas não é o foco deles desenvolver tudo de novo, inventar a roda, como dizem, né? E é verdade. Bom, aqui a sintaxe, ela tem aqui a sintaxe no programa, por exemplo, aqui trazendo todas as funcionalidades. Aqui o exemplo da empresa para comparação, import limpeza ou import mão de obra. O que que isso aqui faz? Isso aqui, ele importa toda a fábrica, toda a empresa limpeza, né? E a empresa mão de obra. Aí você vai ter as funcionalidades da mão de obra e as funcionalidades da limpeza. Nos programas, você vai ter o exemplo, aqui está falando o exemplo de módulo de tempo e também de interface. Esse DataTime é o módulo de tempo. Ele traz algumas funcionalidades, por exemplo, a data atual, o ano, o segundo, o momento ali que você vai atualizar alguma informação. E aqui o módulo de interface, o tkinter. O tkinter você tem as funções de abrir a janela, de criar um label, que é uma etiqueta, né, como se fosse um título, um botão, um combo box, várias outras funcionalidades. E DataTime também tem inúmeras funcionalidades. Voltando ao nosso exemplo aqui da empresa, né, fazendo essa comparação. Então, quando você tem aqui importou a mão de obra, você vai ter todas essas funcionalidades. Porque o seu programa não vai se preocupar em criar um design, um operador, um químico. Ele vai só importar a empresa, né, que é de mão de obra, e já vai ter as suas funcionalidades. Ele não vai ter que se preocupar com isso. E assim é o programa também. Ele não vai se preocupar com cada função, porque ele já vai importar um módulo que já tem todas as funções. Então aqui ele já traz todas as funcionalidades para o código. E aqui trazendo só algumas funcionalidades. Por exemplo, você contrata uma empresa de limpeza e você quer só um pessoal para limpar o banheiro. Para o resto não precisa. Então você vai fazer from limpeza import banheiros.
Já para módulo de tempo, from datatime import datatime. Ele só importou a função datatime. Repare que é o mesmo nome, mas não tem problema, alguns módulos são assim mesmo. Você vai somente usar o datatime, não vai precisar todas as funcionalidades. Isso vai impactar no seu código porque vai ficar mais leve. E assim o tkinter, esse tkinter aqui ele já é um pouco diferente. É from tkinter import, daí tem um asterisco. Esse asterisco quer dizer que você vai importar todas as funcionalidades, mas não vai precisar citar ele. Como citar? Ele é citado quando se você não colocasse, se você só colocasse import tkinter, por exemplo, aqui eu estou criando duas funções, uma de criar uma janela e outra um label, você teria que colocar janela, né, que é uma variável, atribuir a janela a uma variável, chamada janela também. Daí você colocar, citar, né, o tkinter.tk. Já se você faz isso aqui, from tkinter import asterisco, você não precisa citar tkinter, ponto e o nome da função. Você só coloca o nome da função, que é tk. Janela igual a tk. Aí o programa já vai entender que isso daqui faz parte do módulo tkinter. Assim para o label também. O label, ele tem aqui, repara que esse asterisco, ele tá jogando isso daqui como comentário. Isso aqui não é um programa, né? É um slide, mas só para você entender. Isso aqui é um comentário do código. Se ele não tivesse o se ele tivesse importado somente tkinter, import tkinter, ele teria que colocar tkinter.label. Mas ele está o asterisco aqui, ele está pegando todas as funcionalidades sem precisar citar. Você coloca só o label e ele já entende que esse label é do módulo tkinter. Então é isso. Agora nós vamos ver na prática. Eu não vou explicar o programa usando, né, o tkinter, né, mas eu vou mostrar para vocês como é na prática. Aqui temos um programa. Repare que eu importei o tkinter as.tk. Isso aqui é outro detalhe também. As.tk significa que eu importei o módulo tkinter e eu dei um apelido dele de tk. Eu posso fazer isso também. Aqui temos a função aqui, né? E aqui tem um from tkinter import message box. Ele importou do tkinter somente o message box. Então aqui eu criei uma janela igual a tk, que é o apelido, ponto, a funcionalidade que é tk, que é a janela. Aí isso daqui ele editou uma propriedade da janela, né? Aqui também é ponto title, é uma funcionalidade, só que ele já atribuiu. É que esse TK ele cria uma classe, né, cara? É que tem muito mais coisas atrás disso aqui. Não vou entrar em detalhes, mas esquece isso aqui por enquanto. Depois a gente vê numa aula específica. Aqui ele criou um label, label usuário, atk.label. Tem as propriedades aqui, entry usuário, senha. Então é isso que ele faz. Rodando esse código aqui, você vê que ele já colocou aqui, né? Abriu a janela, e tal. Então é isso que ele faz, beleza? Espero que tenha entendido. Eu tentei explicar de uma forma bem simples para que pudesse entender. Muito obrigado e até a próxima.